pecado desapareceu. O milênio é agora estabelecido. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Não desanimes, irmã Zerleide e Jane, cantando em momentos no tabernáculo da fé.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Estes amados pregadores que afirmam que já estamos no milênio, porque o profeta de Deus, depois de falar, mostrar a terra sendo purificada, Satanás sendo amarrado, então ele diz: o pecado desapareceu, o milênio agora está estabelecido. Então eles pegam isso aqui, ignorantemente, em relação ao tempo do futuro que o profeta está falando no presente, depois de acontecer aquilo, e diz: olha aqui, ó, o pecado já desapareceu, por isso não precisa mais intercessão. O milênio agora está estabelecido. Tudo bem, Deus usa leigos, é uma regra do próprio Deus, mas ele não usa ignorância. É outra coisa muito diferente. João está dizendo em Apocalipse 21, verso 1 e verso 2, o céu, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Os tais deveriam pegar e dizer: ó, o primeiro céu já passou, o mar já não existe. É tão simples ver isto. É quando você mostra uma história futura e se transporta para lá, então você diz: agora o pecado desapareceu. O milênio agora está estabelecido. Na verdade, isso vai acontecer. E para nós, potencialmente já aconteceu. Potencialmente, nós não estamos apenas no milênio, mas na eternidade. Quem não estiver potencialmente no arrebatamento, nas bodas do Cordeiro, no milênio, não estará na eternidade. O potencial aí vem da predestinação e da eleição, Efésios capítulo 1. Isso desde antes da fundação do mundo. Agora, o pecado desapareceu quando a terra sofreu o seu batismo de fogo. Primeiro da água, segundo do sangue, terceiro do fogo. Ou vão dizer que a terra já foi batizada com fogo? Dá para cair em si um pouco? Eu sei que eu estou falando língua estranha para o mundão evangélico, que só sabe entender de Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, línguas estranhas, e o que realiza agora como chuva que cai sobre o joio e o trigo. Mas não é por causa disto que Deus deixa de falar de seus mistérios. Porquanto as almas estão rejubilando. As coisas que mais fazem as almas rejubilar são aquelas que não passaram pela cabeça do homem.
As coisas que mais fazem as almas ficarem felizes são aquelas que não são engenhadas, produzidas pelo intelecto, pela sabedoria da cabecinha do homem. Isso faz a alma ficar feliz, estabelecida, posicionada, segura. É ela quem exclama: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certa de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Estamos sendo chamados à atenção para o grande fato de que Deus não pode ocupar a terra sem antes ela sofrer o batismo do fogo. E o profeta nos mostra, na mensagem futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, que ele não pode habitar no homem sem que ele sofra também esses 3 batismos. Da água, invocando o nome do Senhor. O do sangue, que é a fé genuína no sacrifício do Cordeiro de Deus, do Calvário, daquele dia do Calvário. Acompanha o cristão eleito, salvo, até o último segundo de sua vida nesta dimensão. Então, está tudo bem, mas ele tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo para ser, então, uma morada do Deus vivo. Deus entre os homens, habitando num corpo que ele tem preparado. A coletividade desse povo de Deus, de pessoas batizadas com o Espírito Santo e com fogo, é que forma o corpo noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cabe nenhuma sigla aí. Nenhuma sigla. Quer seja da mensagem ou não, Tabernáculo da Fé, qualquer outra igreja, mais antiga, mais nova, mais poderosa, não cabe nisso. Esse é o único corpo que subirá no arrebatamento. Não se trata de um sistema humano organizado pelos homens, mas sim de um organismo cuja vida é o Espírito Santo. Então, Deus está morando em lugares celestiais, porque o seu corpo está em lugares celestiais, em Cristo Jesus, em sua gloriosa presença, e então aguarda aquela sentença da morte física, ou então, segundo a linguagem de Paulo, a transformação destes corpos sem provar a morte. Ele afirma: mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados com aqueles que foram ressuscitados, claro, na primeira ressurreição. E subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Mas isso
é um cumprimento daquilo que Jesus disse. Onde está o corpo morto, ajuntar-se-ão as águias. Estas águias de Deus comem do mesmo alimento. Não pode haver multiplicidade, variedades. O alimento da águia é o mesmo. É onde está o corpo morto. É a mensagem. As águias do tempo de Lutero sobreviveram, se alimentaram da mensagem de Lutero, se ajuntaram nela. Da mesma forma foi com Wesley, que foi a mensagem da santificação. Então, as águias de então comeram ali naquela mensagem, viveram dela. Com o resultado de Pentecostes, esse movimento pentecostal que varreu o mundo. Quando isso começou, era o corpo morto do dia. E somente as águias as juntavam ali. Hoje tudo quanto é abutre, réptil, tudo quanto é coisa, come dali. Agora não. Essa mensagem é alimento para a águia. Aleluia! Graças a Deus. Você não tem como mudar a natureza. E a natureza é uma Bíblia. Uma Bíblia que deixa todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Agora, isso não é um pensamento teológico. Isso não é uma opinião minha. Qualquer crente, qualquer pessoa que tem um menor senso de Bíblia, concorda com esta verdade. Ora, simplesmente para ser lado oposto, tem que discordar com a verdade? Discordar com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é um pedaço do corpo morto, onde se ajuntam as águias. A unidade, ver o Pai no Filho, ver que há só um Deus, com três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, Rei, sacerdote e profeta, é um grande pedaço desse corpo morto, onde se ajuntam somente as águias. 7 selos, 7 trovões, 7 taças. Esses 7 do Apocalipse, essas 7 eras da igreja, essa revelação é comida, é o corpo onde estão se ajuntando as águias. Essas 7 virtudes da estatura do varão perfeito é comida, é alimento, onde se ajuntam as verdadeiras águias de Deus. E essa é a nutrição, esse é o alimento adequado, próprio, exclusivo, para levar esta noiva de Jesus Cristo a encontrá-lo nos ares. Aí sim, com a pessoa física de Jesus. Porque primeiro
ela tem vivido a pessoa espiritual de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E somente os tais que têm experimentado, passado por essa experiência, é que farão esta grande viagem, este grande voo, a encontrar o Senhor nos ares. Somente os tais. Você canta, um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. E eu pergunto, você é um dos tais? Que come o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Que come, alimenta do pão do céu, do primeiro e do último, do alfa e do ômega. Você é um dos tais? São estes tais que estarão no milênio, nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é matéria que não tem controvérsia. Não tem controvérsia. Agora, eu pergunto uma coisa. As bodas do Cordeiro é para quem? Todos vão se juntar ali para comerem juntos. Mas todos que comeram aqui na terra, juntos, comeram do mesmo pão, falando do corpo do Senhor Jesus Cristo. Beberam do mesmo sangue, falando do sangue do Senhor Jesus Cristo. É que estarão ali nas bodas do Cordeiro, porque isso significa aquelas vestes para aquelas núpcias da grande ceia. Não é um credo, não é um dogma, não é um ismo de mensagem, mas é uma razão de ser, de acontecer, de existir. Nada de utopia, de fantasia, essa coiseira, tonterias que se criam em torno da mensagem. Agora, sim, quando isto acontecer, desapareceu o pecado. O milênio agora é estabelecido. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Cremos que tu estás aqui esta noite. We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was. Cremos que tu és Jesus Cristo hoje à noite aqui, o tanto quanto sempre fostes. And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself. E tu estás apenas procurando olhos, braços, pernas, boca, almas, corpos que tu possas usar para manifestar-te. God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us. Deus, santifica-nos nesta noite para que possamos ver o Jesus Cristo vivo vivendo entre nós. Let him come. Deixa-o vir. Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, Sir, we would see Jesus. Então acontecerá como a fome daqueles gregos que vieram aquele dia e disseram, Senhor, queríamos ver a Jesus. And they got to see him. E chegaram a vê-lo. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him. Oh, que emocionante deve ter sido quando olharam para ele. God, you're the same today. Deus, tu és o mesmo hoje. And you promised that if we hungered, we could see you. E tu prometeste que se desejássemos ardentemente, poderíamos ver-te.
A little while and the world won't see me, the unbeliever. Pouquinho e o mundo não me verá, o incrédulo. But yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Entretanto, vós me vereis, pois estarei convosco em vós até a consumação dos séculos. We know that you're the same yesterday, today, and forever. Sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done, for the glory of God, to show that He keeps His word. Senhor, as palavras foram ditas, foram escritas, agora que sejam executadas para a glória de Deus, para mostrar que Ele guarda a sua palavra. Amen. Amém. God bless you. Deus abençoe vocês. Boa noite com Jesus. Amém. 231. Uma flor gloriosa. Vamos cantar para nós começarmos o nosso culto. Um abençoado culto. Você crê? Amém. Amém, amém. Ele é precioso para você? Amém. Eu creio que é. Quando que cheguei, alguém me tocou.
alguém me tocou quando eu orava, alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou, quando eu cantava, alguém me tocou, quando eu cantava, alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Glória e aleluia, alguém me tocou. Glória e aleluia, alguém me tocou. Amém, amém. Pastor Natanael. Boa noite com Jesus. Deus abençoe todos aqui presentes, né? O irmão Max está pela primeira vez, né? Deus abençoe. O irmão Jefferson, né? Já esteve algumas vezes. Deus abençoe todos vocês. E O Max já teve várias vezes já, é porque ele viaja, ele trabalha viajando, ele é esposo da minha sobrinha. E aquela irmã lá é a mãe do Jefferson, né, irmão Jefferson? Feliz, mamãe tá aí, né? Eles trabalham de viajar, trabalham vendendo, trabalham com mídia. Aí às vezes eles somem e depois aparecem. então, de outra vez que vir, já vai não ser visitante mais, né? Já vai ser considerado de casa. Deus abençoe vocês. E da mesma forma também, a irmã Larissa, né? Já veio já algumas vezes, então já vamos considerá-la de casa, né? Fica à vontade. Deus abençoe todos vocês. E a irmã Luísa justifica sua ausência nos cultos desta semana até na próxima segunda-feira. E Deus abençoe aos irmãos que estão sendo abençoados juntamente conosco por meio da internet. tabernaculodafé.org é o endereço que transmite todos os nossos cultos e também o canal no YouTube. E nos reunimos toda segunda-feira às 19 horas para um maravilhoso culto de louvor a Deus através das nossas orações. Quarta e sexta-feira, pregação da palavra, bênçãos a nosso favor também. E no sábado, às 19h30, culto com os evangelistas. É um culto que você pode vir para receber oração, para ser abençoado também. E nos reunimos uma hora antes, às 18h30, para o estudo da mensagem das eras, que também é aberto a toda a igreja. E no domingo é um dia especial na presença do Senhor. Às 8 horas da manhã, escola dominical, maravilhoso ensino. E companheirismo às 16 horas, companheirismo dirigido pela mocidade com participação de toda a igreja. E 18 horas, maravilhoso culto de louvor, de bênçãos a nosso favor, pregação da palavra também. E o nosso pastor está de viagem, pastor Gélison Cardoso, e então vamos lembrar dele em oração a favor de sua viagem, e na próxima semana, Deus permitindo, ele estará retornando, provavelmente na próxima quarta-feira. Nós vamos orar pelos pedidos que temos aqui. O irmão Warley Carvalho dirige a oração, por favor. Vamos colocar de pé. Pedido de oração a favor da irmã Maria de Fátima, com o levantar de mãos. Jesus conhece a sua necessidade e Ele supre a necessidade da nossa irmã. A irmã Socorro pede a seu favor, motivo de enfermidade, também a favor
de Antônia Marques Fernandes e Divina Marques Fernandes. Também levantamos as mãos a favor dessas vidas também. Divina está enfrentando câncer, mas nosso Deus é maior do que todas as enfermidades. E nós incluímos também os nomes que temos aqui neste livro permanente de oração. E você também faça sua oração. O irmão Warley Carvalho estará dirigindo a oração e você também tem a oportunidade de agradecer, pedir, colocar sua vida na presença dele. Mesmo que você não enviou o seu nome, levante sua mão, crendo com fé e confiança no Senhor Jesus. Grandioso Deus, Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de podermos reunirmos aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor, para te adorar, ó Pai. E Deus eterno, que o Senhor possa, ó Pai, ir de encontro com a necessidade de cada um de meus irmãos, ó Pai, esses que têm pedido estes nomes aqui, ó Deus, nosso pastor em suas viagens, ó Pai, que o Senhor possa guardar, sustentar, livrar, ó Deus, por onde ele passar, que ele seja uma bênção, ó Deus. E esses irmãos recebam a cura no nome do Senhor Jesus e nos abençoa uma vez mais, ó Deus. É que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Viver
Boa noite com Jesus. Amém? Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido, de estarmos mais uma vez em sua casa para juntos adorarmos ao Senhor. Louvar, como nós fizemos através do louvor, adorar com as nossas ofertas e também ouvir um pouco da sua palavra. Amém? Estou feliz, agradecido a Deus por cada visitante que se encontra conosco. Em especial o irmão Haroldo, de longos anos, irmão Haroldo? Toda vez que eu vejo o Senhor, para mim é um ânimo. Ainda desde 85, me parece, a primeira vez que eu tive em Araguaína. É muito bom. A primeira pessoa da mensagem que eu conheci foi a filha dele, a irmã Miriam. Era ainda a jovenzinha, bem nova. Ela estava limpando a igreja, mais uma outra jovem, quando eu cheguei lá procurando o endereço da igreja, antes do culto. Graças a Deus por isso, Ainda estamos aqui, irmão? Pela graça de Deus, cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé a escritura aqui que foi anunciada, O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60. O título da leitura é: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. E dizia: pois isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vós escolhei a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariote, o filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Senhor nosso Pai bendito, nós pedimos o Senhor nesta hora, ó Deus, humildade, pedimos ao Senhor que vivifique esta palavra nos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Podeis assentar. Eu quero tomar aqui a mensagem do profeta desta era para a mensagem Paulo, o prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo. São duas, né? Tem outra que é o prisioneiro, né? É isso? E esta aqui é Paulo, prisioneiro de Cristo. Falar um pouquinho sobre esse assunto que eu creio que é de ajuda para nós. Para nós fazermos um inventário nesta noite e sabermos de qual lado nós estamos. Ou de qual lado também nós estaríamos se estivesse lá naquele dia. Conhecer estas coisas são importantes. Amém? Isso aqui que nós acabamos de ler foi antes, um pouquinho aqui, quando Jesus, mais no mesmo capítulo, né? Quando ele disse aqui no verso 33 e 34 a respeito de comer sua carne e beber seu sangue. E então isso causou um escândalo. Muitos, como nós lemos aqui, muitos até mesmo dos seus discípulos o deixaram. Para eles foi um duro discurso aquilo ali. Mas Pedro, mesmo não entendendo também naquela hora, mas a fé que ele tinha em seu coração, a revelação que ele tinha, ele pôde então exclamar isto: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele não tinha para quem ir. Ele não disse para onde, mas ele disse: para quem iremos nós? Aí no 68. Para quem? Então, para quem quer dizer que é para a pessoa. Para onde seria lugares, né? Hoje as pessoas têm muitos lugares para ir. Muitos mesmo. Se elas não se acham bem recebidas, bem-vindas a uma determinada igreja, elas têm outra para ir. Se elas não agradam de um sermão, da pregação, da doutrina, eles procuram uma igreja que lhes agrada. Mas o eleito predestinado, revelado, o Filho de Deus, ele não tem para onde ir. Ele está firme e ele sabe que custa o que custar, o lugar dele é aonde Deus o tem chamado. Amém? O tempo é curto, né? Na quarta, nós temos que andar. Como eu acabei de falar, sua vida prova exatamente em que lado você está. Não importa de que lado você diga que está. Olha bem, não importa o lado que você diga. É a sua vida que prova. O que você faz todos os dias prova que você é. Você já ouviu o velho ditado: sua vida é tão alta que não posso ouvir o seu testemunho?
Esse é o parágrafo 36 da mensagem Prisioneiro de Cristo. Esse é muito profundo, né? Eu sempre criei em gritar e pular, mas eu sempre digo, não pule mais alto do que aquilo que você vive, porque o mundo observa aquilo, vem? Você deve pular somente da altura que você vive, então, porque alguém está te observando. Amém? Alguém está te observando. Paulo, mais tarde em seu ministério, ele confessou que ele esteve lá no dia que eles apedrejaram a Estevão, e ele disse que aquilo nunca apartou dele. Ele nunca pôde se livrar de Estevão, da pregação de Estevão. Não da pregação de palavras, mas da sua maneira como ele entregou sua vida pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, quando as pessoas não vêm à igreja, e muitas delas simplesmente não querem fazer isso. E algumas das pessoas que não vêm são pessoas sinceras. E elas veem tanta corrupção na igreja até o ponto em que não querem ter nada a ver com ela. E várias vezes estamos falando sobre um pensamento correto daquilo. Você não pode simplesmente culpá-los por causa da maneira que as pessoas agem. As que chamam a si mesmas de cristãs, elas são o maior obstáculo que o mundo possui. São homens e mulheres que professam ser cristãos e vivem algo diferente de que suas confissões, exatamente correto. Vive algo diferente do que sua confissão. Mombrana chama isso de um endividamento da igreja, um endividamento do Evangelho. Eu lembro, falando aqui do irmão, relembrando, até naquela data, pouco depois, uns anos, nós íamos para a praça, para a feira, para a rua pregar, e o povo juntava e parava para ouvir. Hoje ninguém mais para. Eles falam logo, é outros do mesmo jeito daqueles. Estão aí para pedir dinheiro, estão aí para juntar dinheiro, estão aí para falar uma coisa e eles vivem outras, e viram as costas e vão embora. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos pregando numa rua ali em cima, não lembro o nome da rua aqui no Araguaína Sul, e juntou várias pessoas ali nos ouvindo, e de repente levantou uma chuva. E eu vi várias daquelas pessoas que estavam ali falar assim, eu quero ver se esse povo é crente mesmo, vocês não vão correr da chuva. E nós estávamos lá fazendo culto. Irmãos, é uma coisa interessante demais. Algo assim, um testemunho. A chuva choveu do outro lado da rua, nós estávamos na esquina. A chuva choveu do outro lado da rua lá, que a água escorreu enxurrada assim, ó, na nossa frente. E aonde nós estávamos não deu um pingo. Aí eu ouvi aquele pessoal dizendo, esse povo é mais crente do que eu pensava. Mas não era nós, era o Deus do céu, do qual nós estávamos anunciando. Amém? Por isso, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós precisamos ter um respaldo, porque o inimigo vem.
com as suas tentativas. Primeiro culto que eu fiz lá na cidade de Tocantinópolis, muita gente mesmo no culto. De repente levantou uma chuva e veio, e começou a pingar onde nós estávamos. Eu levantei as mãos e só falei em espírito: Senhor, essa obra é sua, eu apenas sou um instrumento. E a chuva parou no momento. Nós fizemos o culto, o esposo de uma irmã que não é da mensagem ainda, mas que respeita muito a mensagem, estava lá, nós saímos de lá e fomos para uma chácara lá, para janta, né, o jantar. Quando nós chegamos lá, ele falou: olha, vamos jantar rápido, porque o pastor orou só para não chover na hora do culto. Quando nós entramos para dentro, que fomos servirmos, a chuva começou a cair. Amém? Agora, para o despertamento que virá no julgamento, ora, o pecador, o fabricante clandestino de bebida alcoólica, o jogador, o adúltero, ele não ficará desapontado, mas aquele companheiro que está tentando esconder-se a si mesmo atrás de algum tipo de confissão, de igreja, este é o sujeito que ficará desapontado no dia do julgamento, vem? Que professa ser cristão e vive alguma outra maneira, seria melhor para ele se nunca houvesse feito nenhum tipo de profissão. Ficaria fora porque começa a viver algo diferente, porque ele é o maior obstáculo que temos, é para aquele que professa. Diz que ele é um cristão e vive algo diferente. Sempre não julgue sua vida através de quanto poder você tem para realizar milagres. E nós não julgamos a nós mesmos através do quanto conhecemos. Você tem, o quanto conhecimento você tem da palavra, mas julgue sempre a si mesmo. Olhe para trás e faça um inventário de que espécie de fruto que a sua vida que você vive no presente está agora produzindo. Como eu preguei há algum tempo atrás na reunião dos homens de negócio em Phoenix, Arizona, do reflexo de Jesus, o reflexo da vida cristã. O reflexo da vida cristã produzindo frutos. Não é o fruto de milagres, de cura, esse testemunho da chuva. Isso é produzido através da fé. Mas estou falando daquela vida vivida que está por trás do seu testemunho. É aquilo que faz com que as pessoas possam ter sede de Deus. Eu não posso comentar muito. Eu disse que eu nasci em Kentucky, onde muitos primitivos, especialmente no tempo em que eu era criança, e este certo garotinho nunca teve uma casa como tínhamos aqui, onde tínhamos tantas damas bonitas que tinham que olhar em espelho através de toda a casa para conservarem seus cabelos no lugar e assim sucessivamente. Mas ele tinha um espelhinho somente, em um pedacinho pregado em uma árvore, do lado de fora, aonde o banco de lavar estava, onde sua mãe e seu pai lavavam e penteavam seus cabelos e assim por diante. Desse pedacinho de espelho pregado em uma árvore.
francamente, esse é o tipo de casa que tínhamos. Se é que qualquer um quisesse olhar no espelho, nós, os meninos, tínhamos que pegar um caixote, subir no banco e lá olharmos neste pedaço de espelho, qual eu havia apanhado, eu mesmo, em um monte de lixo. Isto não foi lá em Kentucky, isto foi em Indiana, Urstica Park, aqui. Agora, este garotinho nunca havia visto exatamente a si mesmo naquela maneira. Então ele veio à cidade para visitar sua avó. Em um passeio pelo quarto, a avó tinha uma casa que tinha um espelho inteiro em uma porta. Então o garotinho correu para o quarto e eu vi outro menino e viu outro menininho na sua frente. E o menininho também estava correndo, então ele pensou que haveria parar para um momento e ver o que o mocinho iria fazer. E quando ele parou, o menininho parou. E quando virou sua cabeça, o menininho virou a dele. E ele coçou sua cabeça e o menininho coçou a dele. Finalmente, ele aproximou para investigar e ele virou-se e sua mãe e sua avó o observavam com espanto. E ele disse: ora, mamãe, este sou eu. Este sou eu. Então nós temos que buscar na nossa vida espiritual ao ponto que nós possamos nos ver nesta palavra. O que Deus quer, o propósito de Deus nesta era, de ter nos enviado um profeta, é para nos trazermos à presença de Deus a tal ponto que isso seja refletido em nós. Nós estamos estudando no encontro a série Adoção. Quando você chega lá no final, na mensagem a ele ouvir, o irmão Brana diz o seguinte: e Deus está trabalhando para trazer a sua igreja a uma forma em que ela possa falar no lugar de Deus. Há pregadores tentando pregar a palavra falada. A palavra falada não é para ser pregada. A palavra falada é uma vida vivida. É algo que vive dentro de você. E quando você fala, acontece. Irmãos, isso está vindo. Nós estamos nisto porque você está onde Deus te colocou. Você não está aqui porque tem medo de ir para o inferno. Você não vem para a igreja porque o pastor tem que te ver aqui. Você não vem à igreja porque você precisa de um lugar social para você ter um companheirismo social. Você vem à igreja com um propósito cada dia no seu coração. É cada dia na sua vida, é o seu desejo, é o desejo do eleito, é ser como Jesus. Mombrana conta em uma outra mensagem que ele, quando era menino, ele lia os livros de Tarzan, as histórias sobre Tarzan, e ele desejava tanto ser como Tarzan, que ele subiu, fez uma casa em uma árvore, pegou um tapete de sua mãe, cortou e colocou ali, e ele vivia naquela árvore, porque ele se queria ser como Tarzan. Mas ele disse: mas um dia eu apanhei esta Bíblia, e ali, e vi como Deus é, como Jesus é, e ele disse: o meu desejo a partir de agora então, é ser como Jesus. Ser como Ele é. Agora, nenhum de nós vamos ser como Ele é, pelas nossas próprios méritos, pela nossa vontade, mas é pela graça que Ele tem nos dado de seu Espírito.
as minhas palavras são espírito e vida. Pedro não sabia o que ele estava falando quando ele fez aquela confissão, mas aquela palavra estava nele. Quando nós ouvimos essa mensagem ser pregada, nós não entendíamos tantas coisas, mas aquilo ressoava dentro de nós, como dizendo, eu sou parte disto. E então eu disse, nós também refletimos algo, vem? Nossa vida refletida. Agora, se nós vivêssemos nos dias de Noé, de que tal lado nós estaríamos? Em que lado estaríamos quando naqueles dias nos quais Noé viveu? De que lado estaríamos nos dias de Moisés? De que lado nos dias de Elias, o profeta? Quando o mundo inteiro estava sufocando em grande massa no modernismo, com o modernismo, com a moderna Jezabel? E terminar com todos os servos do Senhor em um redemoinho, e determinar como todos os servos do Senhor em um redemoinho de vento. A igreja e o sacerdote estavam todos se inclinando para ela. Tomaria você o lado popular? Tomaria você a popularidade? Tomaria você o lado de Elias? Agora, nos dias do Senhor Jesus Cristo, quando pensamos nessa pessoa impopular, sem educação para o mundo, eles não puderam encontrar nenhuma escola a qual ele houvesse ido, nenhuma experiência de seminário, então levantar com o nome de um nascimento ilegítimo e saindo a pregar o evangelho contrário a tudo que eles haviam ensinado. Hoje é fácil dizer que crê em Jesus, né? Hoje é Jesus nos para-choques do caminhão, nos para-brisas do carro, nas camisetas, no boné, e Jesus, Jesus, mas vocês sabem qual é aquele Jesus? O Jesus da história. O Jesus que supostamente foi crucificado, supostamente nasceu no 25 de dezembro, supostamente foi crucificado numa sexta-feira da paixão, que supostamente ressuscitou num domingo de Páscoa. Só história. Mas crer em Jesus hoje, como Ele ressurreto, vivendo em você, é este o propósito dEle. É para isto que Ele veio, para estar em você. E por isso as irmãs não se inclinam após a Jezabel moderna da era em que nós estamos vivendo. Evangélicas. Mas se apresenta o Jesus real, o Jesus verdadeiro, eles não querem, eles preferem seus credos, seus dogmas, suas interpretações, através dos seus pastores, doutores montuados conforme suas próprias concupiscências, negando a palavra. A televisão cheia de pregadores para te desviar de Cristo. Estrelas errantes, do qual o apóstolo Judas escreveu para nós. Os tais banqueteiam em vossas festas. E apacenta-se a si mesmo, em vez de pensar em apacentar o povo. O coração da gente quase explode ali dentro. Quando você pensa que aqui vem pessoas cansadas, vem pessoas com problemas, vem irmãs que enfrentam lutas no seu casamento, vem irmãos
vem crianças que enfrentam uma escola terrível, e você pensa, Deus, o Senhor me ajude a falar algo que possa ajudar meu irmão, minha irmã. Não é pensar em apacentar a si próprio, mas apacentar ao povo. Mas de que lado estão? Que lado você estaria tomado? Vê agora, não. Sua vida a qual você vive agora reflete justamente o que você faria, você teria feito então, porque você continua possesso com o mesmo espírito. Vocês acham que o espírito que age hoje no mundo é outro espírito que agiu lá nos dias de Jezabel? Você acha que não é o mesmo espírito que agiu nos dias antediluvianos? Ele é o mesmo espírito. O diabo não morre, ele é espírito. Demônios são espíritos. Só mudou a era, só mudou a tática. Ele é o mesmo espírito que matava nas arenas, que queimava nas fogueiras, que perseguia a igreja, mas agora ele mudou a tática, agora ele usa a Bíblia. Ele agora interpreta a Bíblia. Ele é o mesmo espírito que interpretou a Bíblia lá para Eva no jardim do Éden. Ele é o mesmo que o faz hoje. Então, de que lado você estaria? Porque se você hoje não pode tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, para ficar com esta palavra, para aceitar uma mensagem da qual os apóstolos ensinaram, receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, acertar sua vida com Deus, simplesmente porque você quer permanecer popular com o mundo. Na mensagem, creio que na mensagem Posição no Corpo de Cristo, Mombrana fala de um moço que foi e batizou-se em nome de Jesus Cristo. Aí a mãe dele disse, eu queria tanto que ele fosse para uma igreja maior. Mas aquele moço estava determinado a ouvir a voz de Deus. Então, quando você vê isto, você sabe de qual lado você estaria. Lembra uma vez que eu preguei lá aqui em Porto Franco? E um casal estava ali, ouvindo, e eles ficaram muito empolgados. E terminou o culto, e foi até muito tarde, me fazendo perguntas e tudo. Eu dei umas mensagens para ele, uma de volta à palavra original. Diz que ele mais a esposa passou a noite todinha lendo essas mensagens e conferindo na Bíblia. E no outro dia disse para a irmã, nós estamos decididos a batizar em nome de Jesus Cristo. Mas alguém da família correu lá no pastor, e o pastor foi atrás deles. E já fez um monte de pressão, e disse para ele, você vai deixar uma grande igreja, onde você tem uma popularidade, você vai deixar isso. E ofereceu um cargo de porteiro para ele. Foi o suficiente para acabar toda a empolgação. Não é assim? Jesus, aqueles homens chegaram para ele, mestre, seguir-te-ei para onde for. Ele estava vendo milagres, vendo ressurreição de mortos,
as coisas acontecendo. Jesus olhou para eles e disse: apenas deixa-nos enterrar. Nosso pai, é pai, né? Jesus olhou para ele: deixa que os mortos enterrem seus mortos, vem e segue-me. Outro disse: mestre, seguir-te aí para onde foi? Ele disse: o filho do homem, as aves do céu têm seu ninho, as raposas seu covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus sabia que eles estavam indo atrás daquele movimento, mas não da palavra. No caso aqui, como Pedro. A decisão de Pedro era pela palavra. Não por uma igreja grande, mas pela palavra. Então esse espírito, até hoje, ele trabalha. Nós lemos agora há pouco o irmão Brana falando para nós fazermos inventário. Então, quando nós tomamos a palavra, nós olhamos para a palavra e olhamos para a nossa vida, então nós podemos fazer um paralelo e saber de que lado nós estaríamos diante daquele fato. Através daquilo que nós estamos decidindo agora. Esses aqui estavam tão empolgados em seguir Jesus. Ali estava até aqueles 70 que curaram enfermos, expulsaram demônios. Mas quando eles ouviram algo que não agradou o apetite espiritual, intelectual deles, aquilo foi o suficiente para que eles então voltassem atrás. Mas para aquele que tem essa chamada, essa eleição, essa predestinação dentro, não há nada que possa ser obstáculo. Eu estava ouvindo um irmão lá em Minas, pregou uma mensagem que é muito simples, aí o irmão estava me dando um destaque, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. E ele disse: o caronista só vai até a estação do primeiro escândalo. O caronista, o que pega carona. Tem muita gente pegando carona na mensagem. Carona na mensagem. Mas nós não queremos pegar carona. Nós queremos ser participante desta caminhada. Até o final dela. Que venha escândalo, que venha lutas, que venham problemas que você não vai entender em determinada hora, mas você sabe que no fim da jornada há que vai recebermos a nossa confissão aqui por Ele. O mesmo Espírito, se você toma aquele lado agora, como eles, você teria feito isto então, porque o mesmo Espírito que está em você agora, estava no povo de então. Murmura, persegue, não pode ficar atrás do pastor, não pode ficar atrás do profeta, do que o profeta diz, do que o profeta ensinou. Algum tempo alguém me perguntou, grupos de doutrinários, acerca do que eu crio. Eu disse: eu creio em tudo que o irmão Brana disse, e não creio em nada do que dizem que o irmão Brana disse. Eu creio em tudo que o irmão Brana disse. Agora, não creio em nada de pessoas que dizem a respeito do irmão Brana algo que ele não disse, que ele não falou. E nós cremos em tudo que está nesta palavra. Amém? Porque ela é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí cabe a cada um de nós, de que lado nós estamos? Qual é o lado que eu estou?
encerrando, como aquele historinha, né? Que um homem estava em cima do muro e uma multidão, e do outro lado estava o diabo, né? Satanás, e aquele homem em cima do muro e uma multidão de cá gritando, pula para o lado deles, né? E diz que o diabo lá de braços cruzados. Aí então alguém falou, olha, você não vai fazer nada? A multidão de lá está incitando e chamando a pessoa para ir para o lado deles. O diabo respondeu, não, eu estou tranquilo, quem está em cima do muro é meu. Quem está em cima do muro é meu. Nós não estamos em cima do muro, nós estamos do lado da palavra. Nós estamos crendo nesta palavra, ainda que custe o que custar, nós estamos crendo, porque ela é a única verdade que existe nessa terra hoje. A mensagem de um profeta que restaura a fé apostólica outra vez nos nossos corações. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Ore por nós. Ore por mim, pela minha família. O diabo tem tentado nos atingir de todas as formas e a gente tem que viver na estrada. Tive o final de semana desde quinta viajando, cheguei domingo, cheguei segunda já à noite e amanhã, Deus permitindo, nós estaremos viajando para uma cidadezinha chamada Santa Bárbara, próximo de Belém, no Pará, visitando o pastor Haroldo lá numa confraternização que ele nos convidou. Então vocês orem por mim, pelo pastor Welto, que estaremos viajando, estaremos indo lá nessa missão, compartilhar junto com eles lá também esta mesma palavra. Deus os abençoe. Amém? Graças a Deus, por isso que temos ouvido nesta noite, né? Deus abençoe. Pastor Jânio. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco nesta noite, nos visitando, né? O irmão Elias Cassimiro estava me ajudando a lembrar a irmã Natalina, né? O nome da irmã, mãe do irmão Jefferson. Esteve aqui na segunda-feira e voltou. Deus abençoe vocês. É muito bom ter a presença de todos vocês que estão nos visitando. E as portas estão abertas sempre para vocês serem abençoados juntamente conosco. E da mesma forma, Deus abençoe aos irmãos que participam por meio da internet. Irmã Meda de Souza, em Praia Grande, São Paulo. Irmão Misael e família, Jacilândia, Tocantins. Irmã Sara Lima, em Quiterianópolis, Ceará. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins. Irmãos Miguel e Darlene, em Vigo, Pontevedra, na Espanha. E Luiz, também irmão Luiz, Inácia, Lígia e Esther, em Anápolis, Goiás. Irmã Maria Divina Pereira Araújo, Miracema, Tocantins. Irmão Irisvaldo e família, em São Geraldo do Araguaia, Pará. Irmão Garcia e Simone, Balsas, Maranhão. Irmão Euclides Nazareno e família, aqui em Araguaína, no setor Barros. Deus abençoe todos vocês, aqueles que também não comunicaram, mas todos foram abençoados. Amém? Vamos colocar de pé? Levantemos nossas mãos em agradecimento a Deus e também vamos abençoar os irmãos que estão por meio da internet, dizendo: Deus vos abençoe. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos dá segurança, que nos dá confiança em continuar caminhando, porque o Senhor tem nos elegido desde antes da fundação do mundo para crermos nisto, na Tua perfeita palavra. Que o Senhor abençoe o pastor Jânio e a viagem do pastor Elton juntamente com ele ali para aquelas reuniões ali com o pastor Haroldo em Santa Bárbara. Que o Senhor esteja com ele também, abençoando
e também o nosso pastor Gedson Cardoso, em todos os locais que ele estará dando assistência, os nossos irmãos que fazem parte aqui desta igreja, e também com o pastor José Borges. Que o Senhor guarde cada um, Senhor, em suas viagens, que a palavra possa ter livre curso para abençoar todos eles, Senhor, e assim todos nós, Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sexta-feira estaremos aqui novamente, sendo abençoados com esta palavra poderosa a nosso favor. Deus os abençoe. Até sexta-feira. E lembrando que no sábado teremos culto no irmão Adailton Nazareno, né? Não será reunião aqui na igreja, será na casa do irmão Adailton Nazareno, na chácara aqui próximo. E Deus permitindo, estaremos lá, e toda a igreja é convidada também para estar lá, tendo um culto maravilhoso na residência do nosso irmão. Deus os abençoe. Abrace o seu irmão, confirmando a bênção, confirmando a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória do além. Em nós é mistério ver Jesus, pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite e o céu, do sol refletindo esta luz. O mundo está sempre encoberto de um véu. Em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus como rosa é a mais linda flor, em mim será visto e em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti.